Olá, quinto ano! Vamos para a nossa segunda aula de português. Espero que todos estejam bem e lembrem-se sempre, vocês não estão só, tia Clê está aqui com vocês. Então, antes de iniciarmos mais um conteúdo, vamos às correções da aula anterior. Abram aí o livro didático de vocês na página 21. Vamos lá? Primeira questão, releia um trecho da lenda Como Surgiu a Noite. Vamos à questão A. Que sinal de pontuação inicia a fala dos personagens? O travessão. Questão B. Sublinhe as falas dos personagens conforme a legenda. Árvore. Qual é? Você vai sublinhar de verde a fala da árvore. Então, dê-me um pouco da noite. Só um pouco, por favor. Aí vamos ver a cobra grande. Não posso fazer nada. E o narrador pediu ela a cobra grande. Suplicou a árvore quase caindo. Respondeu a cobra grande. Lembrando que aí temos mais uma fala da cobra grande, né? Que é, não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar. Letra C. Relacione os verbos que indicam as falas dos personagens com seus significados. Então, a ordem é C, B e A. Segunda questão, complete os trechos a seguir com a fala do narrador. Use os verbos que sejam coerentes com a história. Aí eu vou dar uma sugestão de resposta. Conversar? Ora, até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Reclamou a cobra grande. Lembrando que é uma sugestão. Enquanto não conversarmos, eu não ando. Teimou o rio. Página 22. Levem isto para minha filha, mas prestem atenção. Não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimento para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre e não conseguirão encontrar nenhum caminho de volta. Advertiu a cobra grande, ou disse a cobra grande, ou afirmou a cobra grande. Terceira questão. Releia o trecho a seguir e vocês vão sublinhar as falas conforme a legenda. De verde para a fala de um dos personagens e de azul para a fala do narrador. Então, a fala dos personagens. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. E a fala do narrador, disse um dos irmãos. Letra B. Qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? O verbo disse. Letra C. Reescreva esse trecho substituindo o verbo da fala do narrador por outro sem alterar o seu sentido. Aqui é uma sugestão de resposta. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Falou um dos irmãos. Letra D na página 23. Que sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador? O travessão. Letra E. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido? A vírgula. Agora reescreva esse trecho, substituindo o travessão por outro sinal de pontuação. Vamos falar com a cobra grande.
A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai entender, vírgula, disse um dos irmãos. Quarta questão, tem mais um trecho aí da lenda. E o que será que os indígenas diriam à filha da cobra grande para explicar o que aconteceu? Imagine e elabore um discurso direto, ou seja, com a fala do personagem, a explicação que eles poderiam ter dado a ela, questão pessoal, certo? Muito pessoal, e iremos corrigir quando voltarmos. O quinto quesito, temos aí mais um trecho da lenda Tucumã, e vem a questão A. No trecho lido, há discurso direto? Não, pois o narrador conta o que o personagem teria falado. B. Releia o trecho e sublinhe a informação que poderia ser escrita em discurso direto. Lá embaixo, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Letra C. Agora reescreva a última frase do trecho usando o discurso direto. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de Tucumã, lacrado com cera de abelhas, e disse aos mensageiros, dois pontos, aqui está o que vieram buscar. Letra D. O que mudou com a reescrita da informação? Converse com os colegas e o professor, né? A gente percebeu que o verbo estar muda do pretérito, ou seja, do passado, para o presente. E o advérbio ali deve ser substituído pelo advérbio aqui. Infelizmente, a página 25 temos que fazer todos juntos, então iremos fazer essa página quando voltarmos. Agora, vamos para a correção do livro de atividades na página 8. A 8 é para ler o conto, né, baseado em uma lenda indígena. A 9 também. E vemos aí a 10ª questão. A lenda que você acabou de ler apresenta a voz do narrador e os diálogos entre os personagens. Releia este trecho. A onça disse: quem é você? Eu sou o raio. Sublinhe de azul as falas dos personagens e de vermelho as partes que apresentam a voz do narrador. Então, a voz do narrador é: a onça disse. E a dos personagens: quem é você? E eu sou o raio. Na página 10, qual é a função do narrador nesse trecho? Apresentar quem está falando ou quem vai falar. Letra C. O narrador sempre aparece antes do diálogo? Não. Em que outras posições ele aparece? Ele também pode aparecer depois ou no meio da fala dos personagens. Letra D. Que sinal de pontuação indica as falas dos personagens? O travessão. Desculpa. 11ª questão, releia este trecho. Temos o trecho aí, né, do conto. Letra A. Nesse trecho, há a fala de outro personagem? Sim, o gelo. Copie essa fala. Vou contar para o raio. Letra C. Que sinal de pontuação foi utilizado nessa fala? As aspas. Letra D. Reescreva o trecho, substituindo esse sinal de pontuação por travessão. O gelo fez muxoxo e saiu resmungando. 2 pontos. Vem o travessão embaixo. Vou contar para o raio. Página 11, 12ª questão. Complete as falas a seguir com a voz do narrador conforme o exemplo. Letra A ficará como sugestão. O sanduíche está gostoso. Travessão, disse o menino, satisfeito. Letra B, sugestão também. Vou chamar o síndico, avisou o morador do prédio. Letra C, como é? Vai falar ou não? Ironizava a garota.
Letra D. Espero que tenha aprendido a lição, falou baixinho a mãe. Essas são apenas sugestões de respostas. 13ª questão, temos mais um trecho a seguir e nesse trecho aí foi usado discurso direto ou indireto? Foi usado discurso indireto. Letra B, justifique sua resposta ao item anterior. Nesse caso aí, empregou-se o discurso indireto porque o narrador contou tudo o que o raio fez com a onça, sem reproduzir nenhuma voz de personagem. Vamos para a página 12 e última. 14º, transforme os trechos a seguir em discurso indireto, certo? Ao qual o narrador vai falar. Então, a letra A ficará: o editor me pediu que fizesse uma entrevista. Letra B, o dentista o avisou de que deveria entregar a radiografia amanhã. Letra C, o professor solicitou aos alunos que estudassem para a apresentação do projeto. 15º, pessoal reescreveu o trecho do texto A Onça e o Raio, utilizando o discurso indireto. Já que nós fizemos as correções, voltamos para o livro didático, página 26, com o reconto de lenda. Neste capítulo, nós estudamos, você descobriu que as lendas são histórias fantásticas, criadas por povos de diferentes culturas para explicar algum mistério. Em determinadas épocas e lugares, as pessoas não tinham conhecimento científico suficiente para explicar alguns acontecimentos, como o surgimento da noite ou o desaparecimento de alguém. Assim, com base em observações e no senso comum, ou seja, no que as pessoas falavam, cada povo tentava explicar fenômenos da natureza e fatos do cotidiano à sua maneira. Vamos aqui só relembrar algumas características das lendas. É ficção, narrativa fantasiosa que exagera em fatos reais, os fatos reais. Fazem parte da tradição oral dos povos. Cada cultura tem o seu conjunto de lendas, sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente. De geração em geração, alguns fatos das lendas se modificam, possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia, criada apenas pela mente humana. Geralmente são seres fantásticos que não existem. Possuem características regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. Então, são praticamente histórias fictícias, né? Então, eu vou agora contar uma história, uma lenda, na verdade, para poder você se basear para responder as próximas questões. Prestem bastante atenção que eu vou na lenda que eu vou contar. Será a lenda da Vitória Régia. Vamos lá. A lenda da Vitória Régia, uma das mais conhecidas do folclore brasileiro, pertence à cultura do norte em virtude de ter nascido nessa região do país. Ela explica a origem da planta aquática, que é o símbolo da Amazônia. Aqui, ó, a planta da Vitória Régia, a planta real, né? Segundo essa lenda indígena e amazônica, ela surgiu na Amazônia, a Vitória Régia é originalmente uma índia que se afogou após se inclinar no rio para tentar beijar o reflexo da lua. Para os índios, a lua era Jaci, por quem a Índia estava apaixonada. Jaci costumava namorar as índias mais bonitas da região. Nayá, que viria a ser transformada na Vitória Régia, era uma dessas índias que esperava ansiosa pelo encontro com o Deus. As índias que Jaci namorava eram levadas para o céu,
e transformadas em estrelas. Apesar da tribo alertar Nayá que ela deixaria de ser índia se fosse levada por Jaci, ela estava apaixonada e, conforme o tempo passava, desejava cada vez se encontrar com ele. Certa noite, sentada à beira do rio, a imagem da lua estava refletida na água. Assim, percebendo estar diante de Jaci, inconscientemente, Nayá se inclina para beijá-lo e cai no rio, despertando da ilusão. No entanto, apesar do seu esforço, não consegue se salvar e morre afogada. Ao saber o que tinha acontecido com Nayá, Jaci ficou bastante comovido e, por esse motivo, quis homenageá-la. Em vez de transformá-la em uma estrela, como fazia com as outras índias, a transformou em uma planta aquática, a conhecida Vitória Régia, que é conhecida como a Estrela das Águas. Essa foi a lenda da Vitória Régia. E, baseado nesta lenda aí, vocês irão fazer as questões da página 26, 27 e 28. Ouça a lenda que será contada pelo professor, foi a lenda que eu contei para vocês da Vitória Régia. Anote os principais dados e fatos dessa lenda. Você vai colocar um título, é pessoal, os personagens, os principais fatos da introdução. Como foi que começou essa história? O desenvolvimento, como foi o desenrolar dessa história? E como foi o final desta lenda? Com base nas informações contidas nesse esquema da página anterior, vocês vão recontar a lenda. Já que nós não estamos em sala, pode recontar para algum adulto que esteja aí com você. Na versão escrita por vocês, há a possibilidade também de acrescentar detalhes, como descrições dos ambientes e possíveis falas dos personagens. No espaço a seguir, escrevam a primeira versão do texto. Então, baseado nesses fatos, vocês irão escrever a versão de vocês. Uma coisa muito importante aí, o reconto deverá ser escrito em terceira pessoa, ou seja, não haverá fala de personagem. Terceira pessoa é o narrador, observador, ao qual ele narra e não participa da história, certo? A página 28, depois que vocês fizerem a recontação da lenda, vocês irão preencher essa página aí, ok? E como complemento de atividades, né, do reconto de lenda, vocês irão fazer a página 13 do livro de atividades. Tem aí uma imagem no material de apoio, vocês vão escolher e colar aí neste quadro e preencher de acordo com esta imagem que vocês escolheram. Lembrando, o reconto da lenda seria, você ouviu a história e vai contá-la ao modo que você entendeu, ok? Então, bons estudos, fiquem com Deus, prestem bastante atenção. Se precisarem voltar ao vídeo para ouvir de novo a história da lenda da Vitória Régia, vocês voltem. Caso vocês queiram também, vão lá no site, no Google, e coloque Lenda da Vitória Régia, que você vai ver também toda essa história, toda a história dessa lenda. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.